Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 637. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Daniel Cury. Oi, gente, tudo bom? Muito bom estar aqui. Mais um Oscar, mais um Oscar pra cobrir, pra comentar, pra falar mal, pra falar bem. Eu queria dizer, inclusive, que Conan O'Brien devia ter aparecido de Tia Gladys no Recife, né? Ficou faltando isso, mas tudo bem. É isso mesmo. Caraca, e como ficou estranha aquela maquiagem dele lá ainda. Ficou. Não, mas foi legal. O sketch foi legal. Foi bem legal. Mas eu fiquei esperando ele aparecer, sei lá, naquele cenário lá do posto de gasolina. Mas acho que pra eles deve ser muito difícil fazer aquele. Sei lá, né? Seria muito difícil pra eles. Daí eles deixaram de lado o brasileiro. Exatamente, isso aí. Temos aqui também o nosso comentador oficial de Oscar, Edu Sasser. Olha aí, mais um. Chegamos para mais um. Esse nem tão bom assim, né, menino? É o que tem pra hoje. Pois é. Mas vou te falar, Edu, que quando começou a cerimônia, eu bati o olho assim e eu gostei mais. Olha o nível de detalhe que a gente passa, né? Quando a gente começa a assistir Oscar, tipo, um depois do outro, assim. Eu gostei mais do palco desse, tipo, da cenografia que foi feita no palco. Bem bonito mesmo. Pois é, do que dos outros. Eu falei, cara, ficou muito legal o jeito que eles fizeram. Ficou achei moderno e tal. Putz, ficou muito bom. É esse tipo de nível, né, Edu? Porque daí o resto é polêmicas. Só polêmicas. Eu achei esse Oscar, assim, tranquilo, assim. Acho que ele foi um Oscar flat. Entendi. Achei que ele foi um Oscar flat, nem pro bem, nem pro mal. Mas, eu achei que não foi o que causou que ano passado ficou todo mundo xingando a Mike Madison quando acabou. Meu Deus, desgraçada, prostituta de verdade. Esse ano foi bacana. Não sei também porque... No máximo Timothée, daí a gente pode falar do Timothée, da balé lá e tudo certo. Só uma coisinha básica. Esse negócio do balé foi uma coisa que me pegou muito, assim, porque... eu achei que entrou muito pro tribunal das minúsculas causas, assim. Claro. Sim, exato. Né? E eu acho que você tá com esse coração quentinho porque Fórmula 1 levou Oscar. Daí você... Graças a Deus, o bem venceu. Exato. Olha só, meus amigos, estamos aqui então reunidos, né, justamente para falar da noite mais importante aí de Hollywood, né? A gente vai falar justamente do Oscar 2026, né, que aconteceu agora no dia 15 de março e deixou todo mundo ali falando, discutindo, preso na TV. E olha, não foi só pelos vencedores não, viu? Foi pela polêmica também, porque teve diretor chamando brasileiro de gente que indica sapato pro Oscar, a gente vai falar sobre isso. Foi pelo Brasil ter batido recorde histórico com 5 indicações e saindo de mãos vazias, né? Foi por Pecadores ter recebido 16 indicações, o maior número da história, e ganhar só 4 estatuetas, e foi uma noite de paradoxos, né? E a gente vai falar sobre isso. Paul Thomas Anderson finalmente levou seu primeiro Oscar, né? Depois de 11 indicações, com uma batalha após a outra, que dominou, né? Com 6 estatuetas, e a gente viu também um marco históricos aí, como por exemplo a primeira mulher a ganhar melhor fotografia em 98 anos de premiação. Mas também foi a noite em que o Wagner Moura subiu no palco, apresentou o Gabriel Domingues, e a internet brasileira virou ali um campo de batalha, né? Entre orgulho, revolta, teve de tudo. Então hoje a gente vai falar sobre tudo isso, né? Vamos falar dos vencedores, das surpresas, das polêmicas políticas ali também, dos protestos pró-Palestina, falar dos discursos que a gente teve e dessa sensação agridoce ali de ser o país com mais indicações, né? Mas ter levado 0 troféus. A gente vai falar sobre isso e é isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. The Oscar goes to One Battle After Another. Nominated for 13 Academy Awards, one battle after another, won 6 Oscars tonight for casting, actor in a supporting role, adapted screenplay, film editing, directing, and Best Picture.
o seguinte, eu já queria começar com vocês pra gente tirar o elefante da sala pelo seguinte, né? Quando a gente assiste o Oscar, né? Que aconteceu lá no Dolby Theatre, em Los Angeles e tudo mais, tapete vermelho. Foi uma noite histórica, né? Por vários motivos. Teve esse recorde brasileiro, né? Que bate aí essas 5 indicações. Isso certamente deixa marcado, né? Na história do cinema brasileiro. E a gente teve essa questão de ter saído com as mãos vazias, né? Então não saímos com aquela coisa de nossa, que felicidade, levamos a estatueta e tal que a gente teve no ano passado. Então eu já queria começar por aí pra gente já demarcar esse espaço, né, dentro da nossa conversa, assim. O que vocês acharam, assim, vendo Wagner Moura, vendo o Agente Secreto, né, ser mencionado lá, aparecer lá e não ter levado o melhor filme internacional, melhor ator, melhor filme, nada disso, assim. Vocês ficaram frustrados ou vocês tiveram uma sensação de orgulho de ver o Brasil ali competindo naquele nível? Como que vocês viram isso? Não, eu tava bem orgulhoso. Achei que todas as indicações que a gente teve esse ano, eu tava bem orgulhoso. Mas eu acho que, pelo menos no meu caso, acredito que seja no Dani também, as minhas expectativas estavam bem ajustadas. Porque diferente do ano passado, que, tipo, tava aquela coisa assim, tipo, realmente nós temos muitas chances de ganhar. Esse ano, gente, a gente não tinha chance de ganhar. Uhum. Entendeu? A gente tinha possibilidade, se A ou B não ganhar, que talvez a gente ganhasse. Mas não era uma coisa, assim, muito certeira de ganhar em nenhuma das categorias, assim. Então, eu acho que eu, pelo menos, fui com as minhas expectativas muito ajustadas. Sim. Vamos lá, vamos celebrar, vai ser festa, é super válido tudo que a gente conquistou, a campanha que foi feita. Mas eu acho que, assim, jogamos e nem sempre a gente vai ganhar, e tá tudo certo, faz parte. Uhum. É o famoso, a gente perdeu ganhando, né, assim. Exato. Não ganhou, mas tá bem na fita, o Brasil tá bem visto, é o segundo ano consecutivo do Brasil com indicação ao Oscar de filme internacional, que é super raro, né, quase poucos países conseguem esse feito, assim. E numa competição que tava mais equilibrada esse ano, em termos de campanhas, de quem tinha mais chance ou não. Eu acho que a única chance que podia eventualmente acontecer seriam, nem do Agente Secreto, mas lá do trabalho do Adolfo Veloso, ganhar a melhor fotografia. Era uma possibilidade, mas assim, nada demais. E eu fiquei pensando que talvez, se todo mundo gostasse muito do Agente Secreto, talvez votassem no Gabriel Domingues na categoria nova, que ninguém sabia muito o que esperar dela, né? Tipo, como que você sabe quem vai ganhar numa categoria que nunca foi votada? Uma categoria que ninguém ganhou ainda. Ninguém nunca ganhou e tal, né? Então, assim, podia ser, mas muito pouco provável. E, claro, tinha Pecadores e Uma Batalha Após a Outra no páreo, que são os grandes filmes, né, da temporada, os grandes, né, em termos de premiação e de destaque e tudo mais. Então, acho que foi super de boas, foi super legal. Wagner Moura tava lá, tava todo mundo lá. E se for pra gente esperar por mais Oscars parecidos, é nesse nível e não no de vencer. O de vencer vai ser bem menos, assim, vamos supor, daqui a 1, 2, 3 anos a gente volta pro Oscar, vai ser nisso, vai ser um ator indicado, vai ser uma atriz indicada, vai ser filme internacional e provavelmente, dificilmente ganhando na maioria das vezes. Então, é isso, e a gente tem que estar feliz por isso mesmo, assim, tá tudo certo, tá tudo dentro da competição que se esperava, e qualquer pessoa que fazia essas coisas de avaliar quem ganhou prêmio de sindicato, prêmio de não sei o que, principais, né, anteriores ao Oscar, via que dessa vez o Brasil não ia ganhar nada mesmo. Era só torcer, né? Mas não esperar. Tem um pouco daquele lance do que brasileiro gosta muito de ganhar, né? E aí a gente sempre fica... Mas daí tem que aprender a perder, né? Exato. Então, eu também acho. Até porque, se a gente para pra pensar, tipo, isso que aconteceu esse ano com o cinema brasileiro foi gigante, assim. Porque se a gente fizer um exercício rápido de memória, né? A gente pega, sei lá, 10 anos, quantos filmes brasileiros vocês conseguem lembrar que foram indicados ao Oscar? Foram pouquíssimos, assim. Então tem Cidade de Deus em 2004, O Pagador de Promessa lá nos anos 60, Central do Brasil lá nos anos 90. Agora, só nos últimos 2 anos a gente teve Ainda Estou Aqui, né, em 2025, o Agente Secreto em 2026, e não é só a indicação de melhor
filme internacional. O filme, ele estava presente em outras categorias ali. A gente teve melhor filme, melhor ator, melhor fotografia, né? Com Adolfo, melhor elenco. Então isso não acontece por acaso, assim. Lembrando que a indicação do Adolfo Veloso não tem nada a ver com o cinema brasileiro. Não, ele americano. É só exato. um brasileiro que se destaca. E assim, é legal torcer também. Mas Exato. também, se ele ganhasse, ia ser um Oscar por Sonho de Trem, que é de outros cineastas e tal, e ele só o diretor. Não é todo o país também que olha lá, sei lá, sabe assim, pra pessoa que fez o figurino e fala, a Finlândia... A Finlândia vai ganhar um Oscar. Não, exato, o cara da Finlândia ganhou, né, assim. E tudo certo, tudo bem, ninguém tá dizendo que não pode torcer pro cara, ele mandou bem, a fotografia é linda e mereceria ganhar. Até porque até porque aqui no Brasil a gente vai torcer mesmo e foda-se, é isso. Tá tudo certo, isso é legal. Isso é legal, sabe? O povo em Recife fez tapete vermelho, ficou lá festejando, teve gente que fez, sabe, festa, não sei do que. Beleza, isso é legal, desde que tenha um mínimo de noção de que nem sempre vai ganhar e tá tudo bem, e tá tudo maravilhoso. Exato. É isso, porque a gente sabe que o brasileiro, não só no Oscar, mas em tudo, o brasileiro, ele não gosta de torcer. O brasileiro gosta de ganhar. E é isso. Não, então, e tem uma coisa que eu acho que o brasileiro precisa aprender um pouquinho, é que tem muito brasileiro que se acha um pouquinho a última bolacha do pacote, né, assim, vamos fazer causar, vamos xingar Mike Madison, vamos zoar não sei quem, vamos entrar no Instagram do não sei quem pra fazer. Gente, relaxa, sabe? Vai lavar uma louça, né? Sei lá. Eles estavam lá no Instagram da academia causando, né? Sim, então. Causando. E tem, Rafa, se já puder trazer o caso, eu queria botar minha colher aqui no caso. O diretor do filme Sirach, né? O Oliver Lax. Grande Oliver Lax. Deu uma entrevista, não acredito. Foi uma coisa do tipo assim, ele falou, gente, os brasileiros... Como que é que ele falou? Eles votam são até tão fanáticos que se pudessem eles indicariam um sapato e votariam no sapato. Porque ele não mentiu. Vamos combinar. Ele não mentiu em nada, ele só falou a verdade. Correndo ao Oscar, tava todo mundo no Brasil. Nossa, ganhou o Oscar, porra. Então assim, ele falou, e aí o pessoal fica um escândalo e deturpa o que ele falou brincando, ele falou num tom de tipo, os brasileiros vão fazer isso. Sim, porque vão fazer mesmo, que é isso e tá tudo certo. Entendeu? E aí tem um monte de gente que fica causando. Então eu acho que a gente precisava baixar a bolinha no sentido de falar assim, gente, vamos só torcer saudavelmente, votar em pessoas que valorizam a cultura para que o Brasil continue produzindo bons filmes, mas não, né? As pessoas não vão pensar desse jeito, enfim. Exatamente. Não, eu acho que esse é um bom ponto e assim, é aquilo, eu acho que quando a gente para pra pensar, porque, cara, enquanto eu tava assistindo o Oscar, eu tava também acompanhando, né, tipo, os comentários em rede social e tal, e tem vários veículos de comunicação tradicionais, assim, que, assim, saiu o Oscar, tipo, sei lá, Wagner Moura não ganhou, a manchete de cara, assim, tipo, acabou de sair, era assim, Wagner Moura perde o Oscar, não sei o que, sabe assim? Tipo, sempre com um certo vitimismo, uma coisa muito focada nisso, no vencer ou não vencer, assim. E eu acho que isso é realmente um exercício que a gente precisa fazer, que é, primeiro, aceitar que, né, existem derrotas que fazem parte do jogo. Agora, quando a gente está falando efetivamente de uma arte, de um tipo de competição americana e não sei o que e tal, a gente tem que saber, né, que o maior acontecimento pra gente foi justamente ter tido esse número de indicação. A gente vê que isso é resultado de anos de investimento, de estruturação da indústria, de profissionais brasileiros que trabalham em nível internacional, né, de histórias que a gente consegue contar aqui dentro, que tem uma excelência técnica que muitas vezes não é percebida pelo público interno. Então, a galera que fica falando, o Brasil saiu, foi fracassado, foi foi o grande perdedor e tal, eu acho que a gente tem que rever justamente esses pesos, né, que a gente dá para as coisas, e muitas vezes por conta dessas mídias tradicionais, porque, assim, isso não é dessa forma, né?
Então eu acho que é uma coisa interessante. E isso que o Dani falou também é verdade, né? Do Oliver Lacks aí é isso. Ele falou, aí teve uma galera que começou a criar, né, hashtag pedindo pra ele pedir desculpa. Aí ele depois tentou voltar atrás, dizendo que era um humor irônico, que ele ama o Brasil, que não tinha nada de preconceito, não sei o quê. Cara, foi uma bobagem. Como o Edu falou, entrou no Pequenas Calças lá. Exatamente. E a gente precisa também entender assim, a galera tudo se encontra na campanha toda, né? Tá todo mundo participando de round table, de apresentação em Los Angeles, não sei o quê. Ele com certeza é amigo do Kleber Mendonça Filho, já encontrou com o Wagner Moura, sabe? Todo mundo se conhece, principalmente quando é indicado e tá nesses jantares, nesses eventos, nessas coisa arada toda. Então, assim, os caras estão lá de boa e tem um monte de gente idiota comentando em bobagem na internet. Sem saber das coisas. Se fosse uma tosca como a Carla Sofia Gascon, tudo bem. Tem que tomar um apavoro mesmo. Exatamente. The Oscar goes to Michael B. Jordan. I stand here because of the people that came before me. Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forrest Whitaker, Will Smith, and to be amongst those giants, amongst those greats, amongst my ancestors, amongst my guys. Thank you, everybody in this room and everybody at home for supporting me over my career. Agora vamos lá, vamos começar então falando sobre, né, a cerimônia e tal. A gente teve... Eu queria começar com vocês justamente falando da cerimônia em si, né, assim, pra gente já pensar nela. Eu comecei até o podcast falando sobre o cenário, porque pra mim foi uma grata surpresa visual, assim. Eu achei o cenário mais moderno, eles fizeram uma brincadeira ali também de arquitetura mesmo, né, tinha umas paredes meio vazadas com uma coisa de planta atrás. Eu achei uma coisa assim, achei que ficou muito legal, muito mais leve, não tinha uma coisa tão quadrada como eles sempre fizeram. Achei uma coisa meio cenários dos matinais da Globo. Tipo isso. Talvez seja isso, eu tenha me sentido mais familiarizado, acho que foi isso então que aconteceu. Um cobogó, uma coisa brasileira assim. Exatamente. E a gente teve a repetição, né, do apresentador, né, do Conan O'Brien. Que eles estão super nessa vibe agora, né? O Conan O'Brien no segundo ano, o Jimmy Kimmel fez 3 anos seguidos, agora no Globo de Ouro eles vão repetir a menina lá, que já vai pro 3º ano seguido, né? Porque é aquele negócio que a gente já falou várias vezes nesses últimos anos que a gente faz aqui esse programa do Oscar, que é host pro Oscar e nada não faz a menor diferença. E sendo uma pessoa que faz uma piada bacana aqui e tudo mais, ele já vale a pena e já tá tudo certo. Eu acho que o Conan O'Brien manda bem também, fez as piadinhas dele e pronto, né? Poderia ser, sei lá, ele só ter entrado, feito sketch e entrado outras pessoas e ido embora. Né? Exato. Não ia mudar muita coisa, mas se é pra ser assim, beleza. Na minha opinião, o Conan O'Brien manda bem, tá tudo certo. Não é maravilhoso, mas também não manda mal, então tá tudo certo, assim, sabe? Sim, ficou legal lá, ele de Tia Gladys, fez a piadinha lá, fez umas piadinhas mais políticas, assim, que também tem que ter, né? Assim, acho que faz parte, o Oscar sempre teve essa pegada, querendo ou não. Eu fiquei feliz que teve muita gente de fora dos Estados Unidos cutucando eles, né? O cara da Rússia falou, olha, não é como que a gente percebe que é uma autocracia, o Javier Bardem e tudo mais. Então, assim, mas mesmo assim, o próprio Conan O'Brien deu cutucadas, e isso é importante, né, pra manter a relevância também da premiação, e porque ela tá no mundo, não dá pra você querer também fazer um negócio, sabe assim, tipo, super apartado do resto do mundo, sendo que o cinema faz filme pra esse mundo, né, então... Exato. Até conectando meio que as duas coisas, né, que a gente estava falando antes, porque esse lance do Tribunal das Pequenas Causas, né, uma das piadas que ele faz logo no começo foi o lance lá de que a segurança estava reforçada contra bailarinas e cantores de ópera e não sei o quê, e aí a câmera vai buscar o Timothée, né, no palco, assim, ele dá risada, bate palma e tal. Eu acho que o próprio Oscar se preocupou em tentar reduzir um pouco isso, porque tinha uma galera já com uma certa onda de ódio, assim, né, pra cima do Timothée, né?
aí, quando veio à tona esse corte, a votação já tinha acabado, gente. Entendeu? E assim, quando você vê o contexto todo, ele não falou nesse sentido de ofender as bailarinas, cantor de ópera, entendeu? É só mais ou menos o que a gente fala aqui já falou várias vezes ao longo pelo menos da que a gente tá junto, né, no Cinemação, que a gente tem muito medo de que o cinema se torne uma coisa extremamente elitizada e que poucas pessoas vão ter acesso, entendeu? Só que ele falou isso, que ele tem medo que o cinema se torne o que o balé e a ópera é. Que eles para existirem, tem que existir 1 milhão de patrocínios e fundações por trás, porque as pessoas não conseguem ter acesso. Eu acho que assim, talvez tenha, porque ele falou, acho que ainda tava rolando um pouco da votação pro Oscar, logo depois acabou, mas ainda tava rolando, mas ele já falou isso já numa toada da campanha dele tá numa certa queda, porque campanha de Oscar é meio que tipo quase uma campanha eleitoral, né, tipo, um tá subindo, outro tá descendo, tá subindo, aí dependendo da sorte do azar, o momento da campanha no tempo em que ela precisa ser feita, é uma coisa nessa pegada, assim. Então ele tava já em queda, o Michael B. Jordan tinha voltado a subir em termos de, se fosse fazer uma quest dos dois, uma pesquisa quest lá, e aí ele falou isso, com certeza deu uma atrapalhada, mas acho que já tava na tendência do Michael B. Jordan ganhar. Então ele só, contribuiu um pouquinho, mas nada perto da Carla Sofia Gascon, e diga-se de passagem, apesar de eu gostar, eu elogiei no podcast do Martin Supreme a atuação do Timothée Chalamet, acho que ele mandou muito bem, mas o fato é que o Michael B. Jordan merece muito mais, e o Timothée ainda é novo, então ele tem caminho aí, tem chance pra ganhar muita coisa aí. Até porque o Michael B. Jordan também provavelmente não vai fazer mais muitos filmes premiados, né? Vamos ver, não sei, né? Não sei, mas ele é muito novo. Até porque a maldição da Jessie Buckley já começou antes dela ganhar o Oscar. Porque ela fez A Noiva, que é o maior fracasso da Warner no ano já, né? Ganhou 2 pastéis, vendeu 2 pastéis e uma coxinha de ingresso. Sim. Não sei, mas o Michael B. Jordan é parceiro do Ryan Coogler, que é um diretor que faz filmes, né? Vamos ver o que vai se ter por aí. Teve uma questão também disso que o Dani tava falando, meio de temperatura, né? Porque se você pega os vencedores de melhor ator nas premiações, tipo, a gente teve o Timothée ganhando no Critics, aí o Wagner Moura ganha o Globo de Ouro como drama, né? E o Timothée como comédia. Mas quem leva o Critics' Choice Award é sério, gente. Não, mas depois teve o Globo de Ouro, né, com o Wagner ganhando drama e o Timothée comédia, aí o BAFTA veio o Robert Aramayo, né, ganhando, no Actors, completamente sem noção. Sem noção, Mas aí no The Actors lá, o Michael B. Jordan ganhou, né, por Pecadores. Ali já foi um indício de crescimento dele. Que a Viola quase morreu. O BAFTA e o Actor, né, que é o antigo da Guild Awards lá, eles sim são termômetros mesmo. Tipo assim, a galera que vota muita gente do BAFTA vota também no Oscar, e muita gente do sindicato vota no Oscar também. Então, assim, isso é importante. O Critics, o Globo de Ouro, eles meio que funcionam quase como um spotlight, né? Tipo assim, eles jogam um foco em alguém, caso esse alguém não esteja recebendo a atenção devida. Aconteceu isso muito ano passado com a Fernanda Torres, né? Ninguém tava ligando muito a Fernanda Torres. De repente ela ganhou o Globo de Ouro e ficou todo mundo assim, eita, pera lá, vamos ver. Ajudou pra caramba, o Globo de Ouro ajudou pra caramba ela a ser indicada. Mas esse ano talvez o Globo de Ouro tenha ajudado um pouco o Wagner, com certeza, talvez não tanto, mas ajudou. Mas é isso, ajuda a dar uma impulsionada na campanha. Não é sinal de que vai ganhar, né? Sim. É bom pra visibilidade. Isso, é bom pra... Agora, para além disso, né, a gente já tá meio entrando na premiação, mas voltando um pouco só naquela parte da cerimônia, eu queria até fazer um gancho com o final da cerimônia, porque a gente teve ali, tipo, né, aquela cena final que tem o Conan, tipo, né, ganhando lá, você vai ser o host pra sempre, não sei o que, tal. Aquilo ali pra vocês deixou um ar de curiosidade? Vocês acharam que foi só uma piada, que ele deve voltar e tal? Porque assim, a gente sabe que quando a gente
olha para a parte de audiência, né, o Oscar ele continua sendo um ativo super caro, né? Ele tem um contrato que garante cerca de $100 milhões anuais em direito de transmissão para academia e tudo mais. E tem uma lógica comercial assim também, né? Porque se a gente pega o preço dos anúncios nesse sobe e desce aí que tem, né, em relação ao ano anterior, a gente teve uma manutenção de alta entre 2024 para 2025 que deu fôlego para negociar 2026 também. Então, até essa coisa de manter o Conan foi também meio que pensando isso, porque lá em 2025 o Oscar chegou a atingir 19,7 milhões de espectadores, marcou aí uma máxima, né, depois de 5 anos de um público variando ali entre 18 milhões mais ou menos, e aí isso justificou também a volta dele. E aí nesse final meio que eles deixam no ar, assim, eles querem meio que fazer um, né, até colocaram lá quem que eles colocam na plaquinha que quando fecha? Nossa, não lembro. Mas acho que era só uma piada mesmo. Eu também acho que era só uma piada. Eu tava achando que era o Assim, Mr. Beast, sabia? Isso. Pode ser também. Não, acho que a zoeira é porque logo vai ter transmissão pelo YouTube. Eu acho que vai ser exclusivo do YouTube, né? Não vai ser mais na ABC. Mas vocês acham que é uma coisa assim de manter e tal? Eu gosto do Conan, só que às vezes eu acho que ele tem uns picos de exagero, assim, sabe? Na hora dele... É velho, né, Rafael? Mas eu acho que como deu uma audiência bacana, é o famoso vamos evitar errar, sabe? Assim, porque arriscar, né? Sim. Então mantém, talvez seja essa lógica. Pensando assim, a partir de 29 essa merda vai estar pra todo mundo no YouTube mesmo? Então, meu irmão, fica aí, só mais 2 anos mesmo. Isso aí, é verdade. Boa sorte. Isso aí. Provavelmente é isso. Eu acho que uma coisa importante também de citar sobre a cerimônia, acho que foi bem bonita o In Memoriam, né? Foi um pouco diferente. Sim. Ele fica um pouco desigual, porque daí eles escolhem... Deixaram uma galera também de fora, né? Deixaram muita gente de fora, isso sempre sempre causa polêmica, e esse ano não teve a Brigitte Bardot, né? Tipo, simplesmente uma das maiores ícones do cinema, né? Mas mesmo assim fica meio desigual, porque eles homenagearam algumas pessoas meio que muito mais do que outras que só apareceram rapidinho. Tem um pouco disso sempre, faz sentido, faz parte, mas eu particularmente gostei. Eu acho que no fim das contas ficou bonito, assim, ficou bem bonita o In Memoriam, acho que valeu a pena. E a Rachel McAdams se emocionou muito falando da Diane Lane. Muito. Sim. Sim. Ficou bem... Isso foi realmente lindo, mas eu acho que também tem uma coisa, quando o Dani fala sobre essa questão de ser meio desigual, porque tem uma coisa também da indústria homenagear algumas pessoas que pra indústria foram importantes, assim, né, no sentido de não necessariamente numa parte artística, por exemplo. Porque, por exemplo, quando eles fazem lá um monólogo, chama Barbra Streisand pra falar sobre o Robert Redford, é bonito e tal, mas o Robert Redford, ele foi ator, diretor, roteirista e tal. Ele foi um cara que contribuiu para a indústria de uma maneira, né, mais ampla, assim. E aí, um pouco antes, eles tinham falado, tipo, do Robert Duvall. E aí, fala do Robert Duvall, tipo, super rápido ali, aparece super rápido, mas aí a homenagem é pro Robert Redford. E tem isso, assim, tem figuras que ficam de fora, aí aquela hora que eles falam daquele diretor também, né, que faleceu junto com a esposa lá e tal, tem uma coisa muito bonita, né, todos ali os atores no palco, se dando mão e tal, mas é uma coisa muito, assim... interna deles, assim, sabe? Porque é isso, tipo, deixar a Brigitte Bardot é um absurdo, né? Sim, tem muito isso, tipo, eles estão querendo homenagear os amigos, o Rob Reiner, né? Era super querido por todo mundo, claro, o cara dirigiu, só filmaço pra caralho. Enfim, tem um pouco disso, assim, e enfim, tirando as ausências, faz sentido, né? Tipo, e o Rob Reiner morreu, mano, ele morreu assassinado, né? Tá sendo investigado pelo filho. Um negócio bizarro, assim. E ainda por cima, a gente tá falando de um ano que foi muito triste. Morreu gente importante, gente famosa pra caramba, né? Assim, sim. Foi muito nome importante na lista. E aí
se faz necessário. Eu acho que também é pra deixar a cerimônia bonita. Tem uma hora que tem que chorar mesmo, né? Vamos isso aí. Tá certo. Wow. Okay, I have to obviously thank the Academy for even adding this category and for the casting directors that fought tirelessly to make it happen despite everything in their way. I dedicate this to you and to the casting directors who never got a chance to get up here, who didn't even get a chance to get their name on the movie. So there, for you guys. When Paul Thomas Anderson calls you, you enter the PTA Witness Protection Program, and you literally don't talk to your friends and your family unless they have somebody that's right for the movie. And I put them all to work, and I get mad at them when they haven't provided. Bom, entrando aqui na parte dos prêmios, então, vamos começar com a grande batalha que a gente teve aí no Oscar, né? Que foi essa guerra entre Pecadores e Uma Batalha Após a Outra, né? Que eram dois filmes com um número grande de indicação. E esse foi o grande embate, né, da noite, no sentido de ver quem que ia ganhar, né? Então a gente tinha Uma Batalha Após a Outra do Paul Thomas Anderson, tinha Pecadores do Ryan Coogler, e o filme do PTA, né, levou 6 Oscars, tendo 13 indicações, e incluindo melhor filme e melhor direção. Já Pecadores, ele bateu o recorde por ter tido 16 indicações, mais do que Titanic, mais do que La La Land, mas ele levou só, entre aspas aqui, né, 4 prêmios. Vocês acham que Pecadores foi injustiçado? Ou essas 16 indicações aí já é uma vitória por si só? Como é que vocês viram isso? Pra mim, as indicações já são uma vitória. E a gente sabe que o Oscar, desde alguns bons anos, é muito assim, vamos repartir pra ninguém ficar triste, né? Cada um ganha aqui um brinquedo, todo mundo fica feliz. E assim, eu acho que Pecadores até chegou com mais força pro Oscar do que eu imaginava, porque é um filme que saiu, sei lá, em maio do ano passado. Chegar com tanta força um ano depois foi realmente um excelente trabalho de campanha da dona Warner. A Warner é grande vencedora do Oscar aí, né? Com 11 Oscars, então valeu bastante, mas eu acho que é isso, gente. Ganhou o que tinha que ganhar, né? O Ryan Coogler foi reconhecido também, tava todo mundo nessa expectativa já há alguns bons anos. E eu acho que, assim, dessa vez era do PTA também, que já batia na trave, nunca rolava, e dessa vez foi. Não, concordo plenamente, é isso mesmo, tipo, acho que eu sou mais Pecadores do que Uma Batalha Após a Outra em termos de filme que eu mais gostei, ou que eu tenho mais carinho, talvez, mas eu gosto pra caramba de Uma Batalha Após a Outra, mas eu acho justo, assim, acho que Pecadores, eu ia ficar muito triste se Pecadores saísse ou com 1 ou 2 Oscars, ou meio de mãos abanando. Tem muito filme que já teve isso, né? Tipo, teve 12 indicações, 10 indicações e saiu sem nada. Então eu fiquei feliz que ele ganhou de fotografia, fiquei feliz do Michael B. Jordan, do Ryan Coogler, mas a gente já imaginava que Uma Batalha Após a Outra ia ganhar a maioria, era o favorito de muita coisa, o favorito para ser o grande vencedor da noite, e foi o que foi. Então, assim, dentro sem querer usar o trocadilho, mas dentro da batalha que teve no Oscar, né, tipo, deu certo, assim, deu uma divisão boa e acho que justa até, sabe, assim. Acho que sim. É porque não dá pra dizer que foi... Quem roubou mais Oscars tanto de Uma Batalha Após a Outra quanto do Pecadores foi o Frankenstein. Sim. Exatamente. Verdade. Ele ficou com os técnicos e que, vão combinar, não tinha necessidade, né? Não acho que foi assim. Exato. Acho que a galera gosta muito do Del Toro, né, cara? Também, ele é fofinho, né? Eu pensava, não tem como, cara, você olhar pro Del Toro e não sentir vontade de dar um abraço nele. Ele parece ser muito feliz. Exatamente. Não, isso é tão verdade que em todas as premiações, né, que chamavam lá e o Frankenstein ganhava, tipo, a câmera ia no vencedor, né, na pessoa que tinha ganhado o Oscar ali e tal, a pessoa passava um tempinho, a câmera ia no Del Toro, tipo, cadê a reação do Del Toro, sabe? Muito louco isso, realmente deu pra perceber isso, assim mesmo, é verdade. Agora, Uma Batalha Atrás da Outra, ele tinha todos os ingredientes, né? Porque a gente tá falando de um cara que é um dos maiores diretores vivos hoje em dia, fez um monte de obra prima, assim, de filmes maravilhosos, Sangue Negro, O Mestre, Bug Nights e tal, nunca tinha ganhado nada assim,
Então meio que já tava assim aquela expectativa de que, bom, era isso. E aí ele leva melhor roteiro, leva melhor diretor. Nessa hora eu falei, é dele o Oscar, né? Não tem como. O cara levar melhor roteiro, melhor diretor. Já tinham ganho o prêmio do Sindicato dos Produtores, que é o mesmo tipo de votação. Então tava muito pra ele, assim, muito pra ele. Mas eu acho que o que me assusta mais no Paul Thomas Anderson sempre é lembrar que ele é casado com a Maya Rudolph. Pra mim é sempre um choque. Eu sempre fico assim, meu Deus, ele é casado com a Maya Rudolph, isso não faz sentido nenhum. Sim, parece que é uma falha da Matrix, né? Assim, um negócio... Sabe? Isso não faz sentido nenhum. É muito estranho mesmo, muito estranho, se você pensar isso, é verdade. Então, e essa acho que foi a grande, né, o grande confronto que a gente teve aí, esses dois filmes, mas enfim, nada aqui muito fora do que já era esperado, né, porque eram dois filmes com um grande número de indicação, então era isso que a gente ia ver mesmo, né. Dentro dos prêmios que eles levaram aí, teve algum que vocês falaram assim, não, aí não era pra eles, era pra outro, assim, ou não, vocês acharam que tudo que eles levaram tava meio que já, assim, era ok, né, ter ganho aquilo? Não, pra mim fez super sentido, assim, de tudo que eles levaram, assim, entendeu? Nem melhor ator? Melhor ator, você não ficou tipo, não, Wagner era um Wagner. Não, porque eu tô com o Timothée, né? Ah, tá. É a atuação que eu mais gosto das 5, na verdade. Assim, é o que eu mais gosto dessa temporada, dessa remessa, né? Sim. Então eu tava torcendo pelo Timothée, mas eu em nenhum momento fiquei chateado pelo Michael B. Jordan, porque eu acho que ele é muito competente no que ele faz, e em Pecadores não é diferente, assim. Não, e cara, eu achei demais ele ganhar. Eu fiquei muito feliz com o fato de ver ele lá ganhando e tal. Tudo, assim, né? A maneira como ele se portou, os abraços que ele deu, assim, você via que ele tava extremamente emocionado com aquilo, assim. E outra, ele se tornou o 6º ator negro a ganhar melhor ator, né? Na história do Oscar, assim, o 6º, em quase 100 anos de premiação. Então isso mostra o quanto que a gente ainda tem que avançar, né? E ao mesmo tempo mostra também que, assim, o quanto que é importante um cara como esse ganhar, assim, né? Porque a gente pega aí, quando ele sobe, ele relembra todo mundo que ganhou e ele fala na ordem certinha, assim, ele fala Sidney Poitier, Denzel Washington, aí fala do Mahershala Ali, Viola Davis, Lupita, cara, falou inclusive do Will Smith. Eu falei, caraca, teve menção ao Will Smith nesse Oscar. Olha aí. O banido. Persona não grata. Pessoa mas não ganhou, grata. né? Ganhou, pois é, mas tem que Por um falar, filme que né? é bem chinfrinzinho. Sim. Filme eu botaria essa atuação do Will Smith nesse filme da Mulher do Tênis no mesmo patamar dessa indicação da Kate Hudson pelo filme desse Song Blue. Uhum. Pode ser. Se bem que o Sing Song Blue acho que é até menos canastrão ainda, né? Tipo, ele ainda tem alguma coisinha... Mas ele não tem uma carona de telefilme? Tem. Eu acho que a Kate Hudson, assim, a melhor coisa do filme. Eu gosto muito dela e do Hugh Jackman no filme. Eu gosto muito dos dois, assim. Mas eu acho que ele... foi o grande prêmio da Kate Hudson foi esse, ser indicada, né? Que agora a gente pode botar nos cartazes Oscar nominee Kate Hudson. Mas o filme, pra mim, é filme do Lifetime, assim, sabe? Não, tanto que a galera ficou feliz pela campanha que ela fez. Tipo, parabéns, você fez uma baita de uma campanha pra conseguir uma indicação. Deu super certo, né? Ela deu conseguiu. Super certo. E foi ela que falou, foi, né? minha filha, parabéns, arrasou muito, filha, te amo. E foi isso, tipo, ela que foi na luta, né? Tipo, pra falar... Né, ela correu atrás, o Hugh Jackman também. O Hugh Jackman também bancou muito, falou assim, gente... A Kate Hudson precisa ser indicada, porque ela é perfeita nesse filme, incrível, sensacional. Essas coisas de Oscar, mas e é divertido, né, assim, essas coisas, né? Não, eu acho ótimo quando alguém que é, assim, totalmente desprezado entra na brincadeira, eu acho ótimo. Sim. Então, vocês estavam falando de por exemplo, melhor ator coadjuvante.
O Rafa perguntou, né? Tipo, quem é alguém que vocês... Eu adoraria... Eu não sei se ele mereceria em termos de a atuação em si e tal. Mas eu adoraria ver o Delroy Lindo ganhar pelo Pecadores, né? Uhum. Na categoria de ator coadjuvante. Mas daí o Champagne ganhou várias coisas de termômetros, assim, e meio que todo mundo tava dado que ele ia ganhar mesmo. Mais um, né, pra ele. Vocês acharam que ficou meio torta de climão com a vitória do Champagne? Acho que o Champagne tava na Ucrânia, né, gente? Então, tava na Ucrânia. Aí depois de um tempo, acho que no dia seguinte mostraram, tipo, o Delroy Lindo não aplaudiu quando falaram Champagne. Aí ficaram, é porque ele estava muito sentido. Muito controversa, né, cara? Então. O Champagne é essa figura controversa. Mas, assim, eu acho que dentro do filme, assim, ele é realmente um ponto alto do filme, assim. Não tem como dizer que não. Ele manda muito bem num filme que era um dos favoritos para vários prêmios, então a galera foi votar nele. O fato ele também ele é controverso, mas ele também não fez, acho que nada que eu me lembre, né? Não sei, gente. Nada muito problemático, né? Nada tipo que você fala, meu Deus, ele é uma pessoa horrível. Não, ele não é uma pessoa horrível, ele é uma boa pessoa, aparentemente. Ele só é esse maluco, tanto que ele não foi, o que eu achei ótimo, porque teve muito de coisa por causa de curta-metragem que empatou, né? Então, tipo, empatou curta-metragem, 2 ganharam, 2 falaram um monte lá, então pelo menos ele não falou nada. Como que chama? O rapaz que ia entregar o Oscar lá, o Kieran Culkin. O Kieran Culkin simplesmente pegou o Oscar e levou com ele. Tomara que o Kieran Culkin nem dê pro Champagne. Falou, comigo isso aqui. Mas eu achei que poderia ter tido uma torta de climão por conta disso também. Porque o Kieran Culkin, ele fala assim, o Champagne não pôde estar aqui ou não quis estar aqui. E é isso, eu estou levando o prêmio e tal. Aí ficou meio... Mas ele fez piadinha, eu acho. Então, foi uma piada. Mas eu acho que é diferente. Eu acho que é diferente quando alguém não vai porque, sei lá, porque tá fazendo outra coisa. Sim, que acontece de vez em quando. De quando você tem aqueles casos de pessoas que, por protesto, se recusam a ganhar um Oscar, né? Tipo, aí eu não vou lá. O Marlon Brando levou a mulher indígena pra falar que isso é sempre um negócio meio caótico. Nesse caso, não. Eu acho que passou e tá tudo certo. Acho que o pessoal até gostou. Lá um discurso a menos pra gente ter que ouvir. Assim, esse daí do curta de documentário que teve um empate, né? Eu achei muito legal. Primeiro pelo ineditismo, assim, né? Uma coisa rara, né? Na verdade, que acontece no Oscar. E eu adorei a piada do apresentador falando assim, porque vai ser super irônico, né? O curta O curta vai ter o tempo mais longo. O tempo mais longo. Achei demais isso, cara. Essas brincadeiras. Achei muito bom. E até, só pra explicar, eu tava vendo, o Pablo Vilaça tava explicando, né? Que as pessoas, tipo, hoje em dia tem que colocar lá que viram os filmes, né? Na plataforma do Oscar e votar em quem elas querem. Eu falei, claro, a pessoa pode mentir, falar que viu o filme e na verdade não viu, mas... pouca gente faz isso. Então o que ele falou, provavelmente pouquíssimas pessoas se preocuparam em ver todos os curtas, então a quantidade de votos é com certeza muito menor do que na maioria das categorias. 10 pessoas assistiram e votaram, né? Então, e aí quanto menos votos você tem, mais chance você tem de ter empate, né? Tipo, é isso, né? Tipo, 10 pessoas viram todos e votaram certinho. Então você vai ter empate com mais facilidade. Então é bem, enfim, provável que seja esse o caso que levou ao empate, né? Exato, Mas volta e meia tem uns empates e faz parte também, acho. E aí, a gente não tá seguindo muito uma ordem aqui, eu acho que essa que era a intenção mesmo, né, da gente falar do Oscar como um todo, então, né, fica essas menções que a gente tá falando, né, de todas as categorias, de melhor filme Uma Batalha Após a Outra, aí a gente teve melhor ator o Michael B. Jordan, né? Então a gente já tá falando um pouco sobre isso. Mas eu queria saber de vocês, porque como a gente começou falando de Pecadores e de Uma Batalha Após a Outra, talvez um dos Oscars mais emblemáticos dessa premiação tenha sido justamente para Alton Durand Arcapal, que foi um feito gigantesco, assim, porque em 98 anos de Oscar nenhuma mulher tinha levado melhor fotografia. Então, assim, a gente, Brasil, mas quem perdeu foi o Adolfo, né, que perdeu, e ele era muito bem cotado, porque ele tinha ganhado, né, em outras premiações, inclusive do
da categoria de fotografia e tudo mais e tal. Então ele tava bem visto, assim, pra ganhar. Mas ela ganhar foi incrível, porque, além de tudo, a gente tá falando de uma pessoa negra e ela conseguiu esses 2 feitos de uma vez, né? Ser a primeira mulher negra a levar o melhor fotografia. E assim, e isso foi incrível. Porque o trabalho dela em Pecadores é tecnicamente assim impecável, visualmente deslumbrante o filme, assim. Vocês acham que isso vai abrir mais portas para as mulheres, mais pessoas negras na direção de fotografia, ou vai continuar sendo exceção, como a gente viu, por exemplo, no próprio caso do Michael B. Jordan, que são pontos assim que surgem uma vez ou outra, assim. Pra mudar muito precisa de tempo ainda, infelizmente, viu? Não é tipo assim, nossa, agora vai ter muitas mulheres ganhando o Oscar de fotografia. Acho pouco provável, porque é uma área ainda muito masculina, né, assim, fotografia, eu acho. Total, Mas, enfim, com certeza ajuda, com certeza inspira e tomara que venha mais, né? Mas é difícil. Fala assim, não, ano que vem, então agora vai ser outra mulher. Acho mais complicado. Mas foi um dos grandes momentos do Oscar, né? Ela pedindo para todas as mulheres levantarem. Né? Uma das surpresas. Foi uma das surpresas. Pouca gente esperava que ela fosse ganhar. Foi um dos poucos Oscars que foi dado. Você fala, nossa, esse pouca gente esperava, que bom que foi isso e estavam pensando em outra coisa e tal, né? Então... fazer as mulheres levantarem, eu lembrei da Frances, né? Total. Quando a Frances ganhou e pediu para todas as mulheres se colocarem de pé e falou, gente, amanhã, se quiserem, ligue para os nossos assessores, nossos escritórios. Com certeza temos várias ideias para poder fazer vários projetos com vocês. E é isso, paz nos estádios. É isso. Maravilha. Eu amo muito a Frances McDormand, gente, não tem como. Ela é maravilhosa. Não, ela é maravilhosa. And the Oscar goes to Jessie Buckley. This is the first Oscar win and second nomination for Jessie Buckley. Wow. Thank you so much. This is... This is really something. Agora, em contrapartida, se essa foi uma surpresa, uma que não foi surpresa nenhuma foi Jessie Buckley, né? Isso daí eu acho que... Porque ela botou todo mundo pra mamar, e é isso. Entendeu? Botou todo mundo pra mamar. Eu gosto muito da Rose Byrne, se eu tivesse perna, chutaria. Mas a Jessie Buckley me fez sentir como se o filho dela fosse meu filho. Pois é. Entendeu? Não, mas é. Eu tava ali segurando a mão dela quando Hamnet morreu e ela ficou gritando de dor. Eu tava segurando a mão dela. Cara, entendeu? É incrível. Não, e vou te falar que você teve uma hora lá, quando teve aquela apresentação, que foram as meninas lá pra falar sobre o som, melhor som, que foram as meninas lá, aquelas comediantes, e elas ficaram as 5 no palco. Isso, exatamente. E aí tem uma hora que elas estão lendo os bilhetinhos, e daí um dos bilhetinhos é tipo, nossa, essa premiação é chatíssima, não tem pizza e não sei o quê, e aí a assinatura é filho menino do filme do menino do de Hamlet. Aí a câmera busca ele e ele faz uma carinha assim de tipo, é isso mesmo, não tem pizza. Cara, eu achei aquilo tão maravilhoso, ele lá no meio, com aquela carinha dele, é isso. O filme transmite muito amor, é verdade. E era isso, né, gente? Eu acho que era a maior barbada era essa. Todo mundo sabia que a Jessie Buckley... Ela ganhou absolutamente tudo, né? Tudo. Em nenhum momento foi contestado a possibilidade da Jessie Buckley ganhar, assim. E olha que eu nem sou dos maiores fãs da Jessie Buckley, porque geralmente os trabalhos que ela tá atrelada são trabalhos que geralmente eu não consigo gostar, né? Então eu tenho uma dificuldade com os trabalhos que ela faz. Mas em Hamlet ela conseguiu me pegar assim muito, me pegou muito, terminei arrasado, deitado em posição fetal, como se fossem meus filhos. Agora, entrando dentro dessa um pouquinho, né? Porque apesar de ser uma barbada, ela tem um feito também histórico aí, porque ela foi a primeira atriz irlandesa na história, né? Olha aí, hein? Tá vendo? Então, assim, foi um pequeno... Pelos irlandeses. Pelos irlandeses.
Vai ver que é por isso que o Paul Mescal ficou tão feliz, né? Pode ser. Eu já pensei, eu lembrei do Stop Asian Hate, o Stop Irish Hate, né? Tipo, hashtag Stop Irish Hate. Exatamente. Acho que é por isso que o Paul Mescal ficou tão feliz. E ela não falou dele nos agradecimentos. Cagou na cabeça né? dele. Pois é. Cagou na cabeça dele. Agora, indo pra outra premiação aqui que era do nosso interesse, que foi melhor filme internacional, né? A gente teve o Oscar pra Valor Sentimental. Primeira vez que o filme dinamarquês, norueguês, sobre abandono parental ganhou o Oscar. Que informação! Pois é. Assim, é impressionante, né? Porque é um filme que tinha uma pegada parecida, assim, a gente já tinha falado em algumas vezes que Valor Sentimental era o grande concorrente, né, do Agente Secreto. Eu acho que isso ficou evidente, assim, quando a gente tem os dois filmes, inclusive na categoria de melhor filme, assim, né, então realmente tava meio na cara que tava entre os dois, mas Valor Sentimental estava ganhando corpo também nos últimos tempos, assim. E aí, o que vocês acham dessa vitória de Valor Sentimental, do trabalho do Joaquim Trier? Como é que vocês viram isso? Eu aceito e não contesto, mas o Brasil sabe, inclusive você, Rafa Marinelli, inclusive Daniel indiretamente sabem que, diferente de todo mundo que se cagou inteiro, tirou pelo do cu com pinça pra esse filme, falei, tá bom, acho que eu não me importo o suficiente com o abandono parental de pessoas brancas. É verdade. Papai me abandonou, agora não vou fazer o filme com ele. Minha irmã, problema seu, terapia. Não, mas eu acho o filme muito, muito bonito, assim, muito bem feito. Mas é um filme que a gente sabe, né, gente? Tem filmes que falam com a gente, tem filmes que não falam com a gente. Sim, e esse total. É o caso de um dos filmes desses indicados a melhor filme internacional, que realmente não falou comigo, assim. Tanto que o meu favorito Foi Apenas um Acidente. Era o meu favorito da categoria. Uhum. Tá? Mas Valor Sentimental realmente... E olha que eu sou a pessoa mais sentimental que o Brasil conhece. Mas realmente não me pegou assim, não... Né? Mas parabéns, brancos, parabéns. Parabéns, europeus. Eu também, assim, tipo, eu gostei do filme, achei bonito, achei legal, achei interessante. Eu gostei muito, acho que a pessoa que eu mais gostei lá foi a Elle Fanning, né? Uhum. Ela tem uma cena que ela faz lá, tipo, ela tá atuando, né? Ela tá atuando, uma atriz atuando, mas tá muito bom, assim. Uma atriz representando uma atriz, né, viu? Uma atriz representando uma atriz, tá muito bom essa cena, assim, várias coisas legais. Mas também não foi um filme que eu vi que eu fiquei encantado. Eu não vi A Voz de Hind Rajat. O Rafael ficou encantado que numa gravação que a gente teve aqui, ele falou muito bem desse filme. Então, eu gostei. De Hind Rajat. Qual? Desculpa, você falou do... O Valor Sentimental. Valor Sentimental. Não, tipo, eu gostei, mas não amei. Eu não vi A Voz de Hind Rajat. Então, assim, menino, eu vi por acaso na sexta-feira, antes do Oscar, né? Uhum. E eu acho que ele é um filme muito bom na forma com que ele se propõe a contar a história, mas, sei lá, pra mim, faltou alguma coisa, assim, sabe? Pra dar aquele clique, assim. Porque é uma história muito pesada. Então. Ainda mais, assim, eu não sabia o que acontecia. Então eu fui pego no contrapé quando o filme acaba. E eu falei assim, meu Deus! Mas eu acho que no meio, assim, eu vou meio que me perdendo, assim, mas o final é muito impactante. Isso é um fato. Não, então eu imagino. Mas eu acho que apesar de ficar essa dúvida se é só o fanismo falando alto, eu acho que o Agente Secreto seria o meu favorito em termos de, tipo, tudo. Eu gosto como o Kleber quebra expectativas, né? Ele faz uma salada que, na minha opinião, é boa no Agente Secreto. Mas não acho também que seja um Oscar irrelevante, sabe? Ele ter dado pro Valor Sentimental é ok, é justo, tem sua lógica, assim, e tal, e é isso, né? Assim. Eu tenho pra mim, tipo, o Agente Secreto, eu acho ele mais filme realmente do que Valor Sentimental, mas eu gosto de Valor Sentimental, inclusive eu escrevi uma crítica, né, pro Cinemação de Valor Sentimental, e eu coloquei lá, né, que uma das coisas que me chamou a atenção é justamente que a gente tinha o corpo de elenco do filme, que eu acho que esse é
o principal norte, assim, que esse filme tem, é justamente esse elenco. E o elenco todo Babu, está... só porque eles são branquinhos, Babu. Não, definitivamente não. Mas eu assim, é um indicativo, né? Todo o elenco tá no Oscar. Seja, tem duas lá em atriz coadjuvante, ator coadjuvante, atriz principal, então tá todo mundo lá. E é isso, assim, eu acho que a força do filme tá nisso, assim. Mas eu acho que o Agente Secreto, ele é mais bem resolvido em várias coisas, assim. Eu acho que ele tem realmente é um filme mais completo em vários sentidos. Mas de toda forma, eu também acho que não foi assim injusto nem nada assim. Mas é isso, né? E esse Oscar aí, como o Edu falou, do primeiro filme norueguês com abandono parental da história. Não, esse foi o primeiro Oscar da Noruega. Da né? Noruega, Olha aí, Noruega. O primeiro exatamente. Oscar da Noruega, porque Exatamente. a Suécia já ganhou, acho que alguns, a Dinamarca, mas a Noruega... Olha aí, Não. o que adianta ter renda per capita e não ter Oscar? A gente não tem mais. Exatamente. E uma coisa bem assim, tipo, os Skarsgård são tipo a família real da Noruega, né? Eles são... Quem mais é famoso da Noruega que não? O Stellan Skarsgård, o C.K. Skarsgård, o Bill Skarsgård, o Trana Skarsgård, toda a família. Então tá o Skarsgård lá no filme que ganha o Oscar, né? Então exatamente. Enfim, é isso. Agora, vamos falar aqui um pouco também sobre uma assim, duas categorias que Edu Sasser é especialista aqui. Vamos falar sobre melhor animação e, consequentemente, melhor canção original, né? Porque Guerreiras do K-Pop levaram as duas coisas. Em melhor animação, levou em cima de Zootopia, né? O filme bilionário aí que tinha, né? Da Pixar e tudo mais. E Hélio, né? Também. Então, Guerreiras do K-Pop fazendo a dobradinha e levando, inclusive, melhor canção original aí. As maiorais. Então, essa foi a primeira música de K-Pop a ganhar um Oscar, Edu. E também, na hora da canção, também tivemos o primeiro corte feito em pessoas asiáticas enquanto ministravam o seu discurso. Verdade, cara, isso me deu um nervoso que um falou quando o outro foi falar. Absolutamente deselegante, porque ano passado aquele narigudo do Aaron Brody falou quase 10 minutos e ninguém fez nada. Não, esse teve, assim, o que me deu nervoso é que um deles faz o discurso de agradecimento, quando o outro começa a fazer o discurso, sobe a música e um deles começa a pular do lado, tipo, não, tem que falar. E aí a câmera simplesmente corta tudo ali. Achei muito deselegante. Achei muito deselegante. Aliás, teve uns episódios assim, né? Tipo, teve uns momentos que a galera cagou pra musiquinha e conseguiram voltar. Segurou o microfone, né? Teve acho que algum curta que, tipo, acho que foi esse, né? Que puxaram o microfone, daí o Conan Bryan deu risada. Que a câmera ficou no Conan e, tipo, meio que não voltava pra lá e tal. Ficou uma situação muito estranha isso, realmente. Sim. Eu acho que é isso, né? Tipo, na minha opinião, eu acho que nessas horas é melhor deixar a galera falar, assim. Eu também acho, Porque, assim, tudo bem. E a cerimônia tava super dentro do tempo. E assim, tudo bem, tem que ter um tempo razoável, porque as pessoas não podem discursar demais, que senão fica muito longo, não dá pra que todo mundo queira ficar 10 minutos falando. Mas assim, se o Aidan Brody pôde ficar 2 horas, sabe? Então, coloca lá um tempo razoável pra alguém falar mais e paciência. Se o Adrian Brody pôde fazer um discurso do tamanho de Brutalista, né? Exatamente. O cara ficou 3 horas lá falando. Enfim, daí é isso, né? Tipo, mas eu entendo que é uma das dificuldades de qualquer premiação, controlar, né? Tipo, controlar como esse definir. tempo, né? Tanto que acho que foi o Globo de Ouro que já fez isso, né? Tipo, eles colocam uma doação, assim, a gente vai doar não sei quanto pra entidade, se vocês passarem o limite, vocês estão perdendo dinheiro da doação. Também é uma forma de falar assim, fica quieto aí, faz rapidinho. Agora me diz uma coisa, Edu, como que você viu essa vitória da Guerreiras do K-Pop aí em cima de Zootopia 2, Hélio, e na própria melhor canção original, assim, né, com Golden? Eu gosto muito do Guerreiras do K-Pop. Foi um filme que eu relutei em assistir, né, durante um bom tempo. Quem me obrigou foi o Zanon. Porque entrou na Netflix e eu falei, gente, é isso.
E eu gostei bastante do Hélio e bastante do Zootopia 2. Acho 2 filmes excelentes, assim, muito bons. Mas eu acho que, além de você premiar uma coisa diferente, gente, não tem como esconder que Guerreiros do K-Pop foi o grande fenômeno de 2025. Pois é. Entendeu? Foi um grande fenômeno. E eu acho que é mais do que justo você reconhecer quando esses fenômenos existem e não ter que, vamos criar uma categoria igual no Globo de Ouro, vamos criar a categoria Box Office Achievement para poder premiar o que é popular. Então, acho que quando o que é popular tem chance de ser premiado, eu acho justíssimo o que aconteceu. E Golden, gente, a maioral, um beijo assim, sei que vocês estavam torcendo pra Light to You, também muito bonita, faz muito sentido dentro do filme, mas Golden, gente, é o momento. Sim, não, esse Golden é uma música muito boa, eu adorei, eu queria que ganhasse mais. E o Guerreiros do K-Pop foi o único indicado da categoria que eu vi, porque eu não vi nenhum dos outros, não vi Zootopia ainda, não vi Hélio, não vi nada. Eu achei que foi boa essa categoria também. A gente já comentou aqui, né, também sobre justamente Frankenstein, né, da Netflix aí, de ter levado as principais categorias técnicas, né, levou o melhor design de produção, melhor maquiagem, penteado, melhor figurino, então foram aí 3 prêmios, o Del Toro, né, mestre nisso, todo mundo pensa no Del Toro, já pensa nas coisas doidas que ele faz, né? Só lembrar de A Forma da Água, O Labirinto do Fauno e tal. Enfim, e aqui a gente tem... Apesar do filme não ser tudo isso, assim, essa categoria técnica foi... É ok, né? Frankenstein ter ganhado, não é? Sim. Também acho. O negócio, tinham melhores. Tinha. Pra mim, se Frankenstein levasse maquiagem, tava bem pago. Também acho. Não, concordo. Mas aquilo também não é uma coisa que tá todo mundo, que ninguém ficou indignado também, porque, ok, dentro do que tinha lá e tal. Porque se fossem, por exemplo, mais nessas técnicas pro Pecadores, por exemplo, você ia ter algum recorde sendo quebrado, né? Você ia ter aí um... Sim, filme com... Ou pro Uma Batalha Após a Outra, né? Você teria esses filmes que ganham 200 mil e tal, vários Oscars. Exato. E acho que realmente a galera talvez vote... Porque é isso, né? A votação final é todo mundo vota em tudo. Então a pessoa que não entende muito, né? Sei lá, um ator ou uma pessoa da produção, que tanto faz pra ela, ela não sabe exatamente o que é a melhor maquiagem, né? Ela não é especialista no assunto. Ela fala assim, então deixa eu votar no Frankenstein, porque eu já votei no Pecadores e nas outras, né? Assim, tem um pouco desse pensamento que a galera tem e faz parte, né? Eleição é eleição. Exatamente. Thank you to the Academy and to all the fans who got us here. And for those of you who look like me, I'm so sorry that it took us so long to see us in a movie like this. But it is here, and that means that the next generations don't have to go longing. This is for Korea and for Koreans everywhere. Uma categoria que eu queria passar com vocês também, pra gente, né, discutir aqui, foi justamente a primeira, né, que é a atriz coadjuvante, a Amy Madigan, ganhando aí com A Hora do Mal. A gata serviu demais, Charlotte maravilhosa. E quem ouviu as minhas apostas pro Oscar lá no Logado, sabe que eu falei verdades, que muitas pessoas podem não aceitar, mas eu falei muitas verdades, que a Teyana Taylor não merecia ter sido indicada. Porque a Teyana Taylor é ótima em fazer Teyana Taylor. Sim. Né? E é isso. E eu acho o papel dela também irrelevante pro filme, Páginas Históricas. Eu acho também. Eu acho que o personagem dela é importante lá e tal, mas a hora que precisa dela numa questão um pouco mais de profundidade, né? De todo aquele conflito interno que ela tem entre ser mãe e, enfim, uma guerrilheira. Uma guerrilheira, aí ela meio que sai do filme, né? O filme não desenvolve. Sim, eu só vou falar pra vocês. Se vocês pensam que a Teyana Taylor foi injustiçada, peguem a Netflix de vocês e assistam um filme chamado Straw, né? Que ele é do glorioso Tyler Perry, né? Tem a Teyana Taylor lá. E aí vocês veem a atuação e vocês me contam. Tá bom. Agora, eu acho, não sei o que você acha, mas assim, a Amy Madigan, né? Assim, o filme é dela, né? A Hora do Mal é um filme dela, assim, pra ela, no sentido de atuação, né, assim, e tudo mais, mas a gente tinha a Woman Mosako que
assim, também vinha forte, porque tinha levado, né? Era a minha favorita, foi inclusive a minha aposta pra ganhar. Era a minha favorita também. Ó, só comentando sobre a Teyana Taylor primeiro, eu acho que a personagem é melhor do que a atriz. Tipo, a personagem dela é muito boa, né? Em termos de escrita, de texto, combinou com a atriz, mas realmente concordo um pouco com vocês. Eu não sei se eu prefiro a Umi Mosako no lugar como atuação e tal. Claro que ela tá muito bem, se ganhasse não seria injusto de forma nenhuma, se ela ganhasse como atriz coadjuvante. Foi legal que, tipo, as principais candidatas, digamos assim, né, o páreo tava entre elas, em filme de terror, o que é sempre muito bom, né, ter premiação pra filme de terror, mas eu gosto, eu acho que, sei lá, eu acho que porque o que provavelmente vai acontecer, e que é bastante justo pra Amy Madigan, é que ela vai virar um ícone do terror, né? Tipo, a galera já tá fantasiando dela no Halloween. Total, inclusive, o primeiro cartaz de Todo Mundo em Pânico foi referenciado a Tia Gladys, né? Sim, exatamente. Não duvido que tenha A Hora do Mal 2, 3, 4, 5, 85, né? Assim, tipo, até exaurir. E se ela for esperta, ela pega, porque ela ganha uma grana boa. Eles querem fazer o prequel da Tia Gladys, né? Então, E se ela tipo, ela como uma excelente atriz, tem tudo pra mandar bem e fazer filmes legais, e eu sou super a favor do terror como esse gênero que salva o cinema, né? Tipo, ninguém quer ir pro cinema. Quando é terror, a molecada vai pra tomar susto, se divertir, né? É um gênero super legal, assim, pra isso. Gosto disso, beleza. Mas eu gostei muito que ela ganhou, porque ela é uma atriz que tá excelente, ela virou esse ícone, ela tem as cenas dela que ela arrasa muito, assim. Não acho que, sei lá, não sei se a Umi Mosako tá melhor ou nada do tipo, assim. Então, pra mim, valeu muito a pena. E, diga-se de passagem, a última vez que a Amy Madigan foi indicada ao Oscar foi em 1986, o melhor ano da história, diga-se de passagem. Eu também acho esse ano muito bom também. Muito bom, maravilhoso. Você nem era nascido, Edu. Você nem era nascido. Não, inclusive eu nasci em 86, por isso que é um ano incrível. Não, você não era, imagina, Edu, você não era nascido esse ano. Só os 40 anos on. Mas enfim, e ela foi indicada por um filme chamado Duas Vezes na Vida. E ela foi indicada 2 vezes. 2 vezes na vida. Que loucura! Né? Ou seja, ela tá em possibilidade de ser indicada uma terceira, né? Acabou. Então. Não é compatível com a própria história, isso aí. Gente, agora deixa eu perguntar uma outra coisa pra vocês em termos da premiação. Assim, acho que a gente passou, né, por assim, as principais categorias e tal, que deu mais o que falar, mas eu queria saber uma outra coisa que eu achei interessante, que é o seguinte: quando o Conan O'Brien ele sobe no palco e faz aquele primeiro monólogo ali, né, e tal, ele faz piada com tudo, né? Ele fala sobre IA, aí falou sobre inclusive o Príncipe Andrew, né? Deu uma raspadinha na questão ali da pedofilia, aquelas coisas ali, né? Passou Caso um pouco Epstein. por aquilo. Caso Epstein, pois é. Mas ele comentou sobre os incêndios de LA, falou também um pouco, tudo en passant, assim, né? Sobre essas questões, assim, deu aquela apimentadinha. Para além disso, que é um discurso ácido e tem essa questão de você fazer essa provocação, a gente tem também a questão dos posicionamentos políticos, que o Oscar sempre teve isso dentro da sua história, né? Sempre foi um palco político, assim. E principalmente quando você vê, ganha lá o filme, tipo o curta de documentário, né, dos quartos vazios lá, em que uma mãe vai lá em cima e fala sobre, né, a ausência do filho e tal. Então, assim, tem momentos fortes, assim, de discurso político. Como que vocês viram isso? Se vocês acharam que ia ter mais? Porque teve momentos que eu falava assim, cara, senti um pouco de falta, sabe? De um pouco mais de pimenta dessa galera falando ali, assim, sabe? De meio que dando umas patadas. A gente tá vivendo um momento de Trump 2.0, guerras e guerras acontecendo ao redor do mundo, problemas que a gente tem visto, né, com a própria indústria, com o IA, com um monte de coisa, greve e tal. E aí, a hora que chega ali, fica às vezes uma coisa um pouco mais protocolar, assim. E eu não sei vocês, mas eu assisti na HBO, né? Cara, os comentaristas ali da HBO e tal, eles não falam sobre isso, assim. É uma coisa que
assim, eles não encostam nesse assunto. E eu imagino que seja uma orientação do canal mesmo, sabe? Eu acho que realmente tem esses receios. Eu acho que sempre foi um pouco assim, tá? Se você voltar pro Oscar, eu lembro de ver o Oscar na época do 11 de setembro, sabe? Eles homenageavam, na sequência, eles homenageavam, claro, Nova York, blá blá blá, mas ninguém ia ficar futucando as guerras que eles fizeram logo depois disso e tal, né? O ataque ao Iraque, essas coisas todas. Sempre foi meio assim, sabe? Tipo, é um vencedor aqui que fala uma coisa, é um outro que faz um comentário, porque realmente, assim, é uma premiação de cinema também. Claro que cinema tem tudo a ver com política, claro que todo mundo tem que ter a liberdade de se manifestar, faz parte, mas também não é um comício político. Se for um comício político, faz um comício político e não uma premiação de cinema. Então, faz parte do Oscar, acho que ser esse momento em que você tem pipocando algumas manifestações, algumas opiniões, algumas coisas, mas no geral, no máximo vai ter uma vaia aqui, um aplauso ali e fica nessa coisa mesmo. Acho que não acho que tem como o Oscar ser muito além disso. Mas eu acho que realmente tem um pouco de medo, sabe, assim, porque eu acho que daí entra um debate meio complexo, sei lá, talvez desse um podcast inteiro, que seria assim, por um lado, o pessoal quer o direito de se manifestar, o direito de dizer o que pensa, isso é muito forte nos Estados Unidos, no sentido de quem quer falar tende a falar, porque nos Estados Unidos a cultura deles é muito essa, né, tipo, eu falo o que eu quiser, tanto que até discurso de ódio se mantém nos Estados Unidos, porque para eles o mais importante é a pessoa ter a liberdade de falar, independente do que ela fala. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que cada vez mais as grandes corporações de Hollywood, né, tipo a Netflix, a Amazon, isso aqui, elas estão no nome da galera da tecnologia, que tem apoiado o Trump e acho que tem muita gente com medo dele. Tanto que eu achei muito curioso isso. Quem mais falou de política de maneira mais incisiva, no sentido de criticar e não só fazer piada, que nem o Conan O'Brien fez, foram pessoas de fora. Foi o cara o Javier Bardem, da Rússia, né? O Javier Bardem, o cara da Rússia que ganhou o Oscar de curta documentário. Aí teve uma hora que um cara acho que da própria do valor sentimental, né? Que falou sobre as crianças, sobre cuidar das crianças e votar em pessoas que valorizem isso, né? Assim, foi uma cutucada. Então, e até eu vi um comentário no Blue Sky que eu achei interessante, porque a moça que ganhou pelo Quartos Vazios, a mulher que falou lá no discurso, ela falou assim, todo mundo, vocês deviam ver os quartos vazios das crianças que são mortas nos tiroteios. Ela falou assim, gente, se as pessoas de um país precisam ver um quarto vazio para se sentir tocadas, que tem criança morrendo em escola, tipo, é porque o país tá meio na merda, né? Essa coisa tá meio zoada. Então, enfim, a questão tem um pouco acho que tem realmente um pouco de receio por conta de que lá em cima, no topo, a galera tá um pouco apoiando, né, assim, o atual regime, vamos dizer assim, e também porque o Trump tá muito incisivo em combater, né, a galera, né, que fala mal e tudo mais, que aponta o dedo. Então acho que tem muita gente que tá com um certo cuidado de como fazer, apesar de que eu acho que muita gente em Hollywood tem se posicionado minimamente, no sentido de também ninguém vai ficar, sei lá, defendendo o indefensável, coisa do tipo. Enfim, não sei se tá muito claro o que eu falei, mas o que eu quero dizer tem um pouco disso, mas ao mesmo tempo também a galera tá tentando ver onde pisar mais, assim, porque também não o que vai adiantar você chegar lá e gritar assim, fora Trump, este país, não sei, tá, não adianta muito, né? Então, assim, faz mais sentido essa crítica mais pontual em alguns momentos e quando cabe, né? Até eu lembrei agora, teve alguém que comentou... Não, mas acho que foi justamente o cara da Rússia, né? Que fala sobre quem é cúmplice, né? Acho que é ele que fala, né? Que é quando as pessoas ficam quietas e se tornam cúmplices. Que foi que fala sobre a Rússia, que inclusive é outra questão, porque eles vivem premiando documentário falando mal do Putin. Todo ano tem um documentário que fala mal do Putin. Mas aí quando fazem parecido no país deles, eles acham que eles são o alecrim dourado e nada vai acontecer nos Estados Unidos, né? Então foi bom essa cutucada, né? Assim, então, mas é isso também, sei lá, não sei. Eu entendo também quem diz, gente, também o que dá pra fazer? Você quer que as pessoas gritem coisas e sabe assim, façam um escândalo, aí perde o foco do que é o objetivo também, né?
Deixa pra outros momentos, talvez. Enfim. Acho que o Dani resumiu bastante bem essa questão. Acho que eu concordo muito, principalmente nesse ponto de que, tipo, não adianta nada de chegar lá e ficar gritando, Trump, filha da puta, quem vai adiantar, gente? O cara tem mais 2 anos de governo aí, 2 anos pra terminar de foder o mundo inteiro. Porque eu acho muito difícil que alguém tire ele, a não ser que seja na bala. Não estou incentivando a violência, que fique claro. Não sei se alguém vai tirar ele só na bala, porque fora isso, meu irmão, é isso. E digo mais, para o nosso querido país, Brasil, varonil, o caminho não é muito diferente esse ano, não. Exatamente. E é isso, assim, que nem tem um monte de artista em geral em Hollywood que, se quiser manifestar, vai pra manifestação de fato, vai pro lugar, pra rua de fato, vai pra, sabe assim, faz um filme que realmente aponte o dedo pra alguma questão do país e tal, né, assim. Isso é muito mais efetivo do que, sei lá, né, dar um belo. Apesar de novo, foi super legal que o Javier Bardem tenha ido lá com uma placa enorme, escrito em espanhol, que daí ninguém proibiu ele de usar, né? Tava em espanhol, ninguém entende. Não, e aquela piadinha do Conan também, né, Dani? Nós estamos transmitindo para milhões de pessoas ao redor do mundo, então eu queria dizer aqui, para os espanhóis, olá, como estás? Não sei o quê. Aí, a Argentina, depois Los Angeles, né? Lá, ele fala espanhol. E fala espanhol, tudo fala espanhol. Essa foi muito boa também. Muito bom. Bom, esse Oscar aí, Oscar 2026, né? Ele fechou ali com 19,7 milhões de espectadores. Ele teve um aumento aí de 1% em relação ao ano anterior. Continua sendo, né, a maior premiação do cinema do mundo, assim, na maior indústria do mundo. Lógico que passou por alguns problemas, né? Inclusive, o Oscar foi transmitido pela Hulu e teve vários problemas lá, inclusive, né? Caindo em momentos cruciais, travando, não sei o quê. E a premiação, a cerimônia aí durou quase 4 horas e aí a gente teve alguns desses problemas. Mas isso sempre vai acontecer. Uma das coisas que a mídia tem falado, né? A mídia americana, principalmente, é que esse aumento de audiência se deve ao efeito Conan. O pessoal tá atribuindo muito a ele. Pois é. É sim, confia, com certeza. Porque diz que ele tem uma linguagem mais jovem e tudo mais. Não é por aí? Eu acho que é muito mais... Não, com certeza é muito mais pela campanha em geral, né? Tipo, dos atores, o pessoal que é fã da, sei lá, vai ter gente fã da Jessie Buckley, vai ter gente que quer ver o ator X ganhar, tudo mais. Mas, e outra, se é pra alguém ser responsável por aumentar a audiência, com certeza é K-pop, gente. Teve K-pop lá, teve Golden, teve o desenho que foi um puta de um fenômeno, né? Que foi o Guerreiros do K-pop. Com certeza isso ajuda mais do que qualquer outra coisa, eu acho. Acho que é isso, né, gente? Faltou mais alguma coisa? Vocês querem fazer alguma menção aí honrosa, alguma coisa? Podemos ir pro nosso plano de detalhe? Eu só quero levantar aí e agradecer a todos que votaram para que Fórmula 1 fosse laureado com o Oscar. Fórmula 1 tem a mesma quantidade de Oscars de Hamnet e mais Oscars do que Marty Supreme, né? Bugônia. É sobre isso, né, gente? É isso. Ganhou Oscar por causa do carro fazendo vrum vrum, né? Vrum vrum, exatamente. O maioral. É o que a gente quer quando vai ver um filme desse, né? O que você quer? Você quer ver carro fazendo vrum vrum. Eu achei incrível, não posso falar menos, um dos filmes que eu mais gostei da temporada, me diverti horrores, e fiquei feliz aí por ser premiado, somente porque o Hamilton é produtor executivo do filme, então... É verdade, foi mencionado lá, né? Foi bem legal isso. Exato, no mesmo dia fez o primeiro pódio dele com a Ferrari, e o filme que ele produziu ganhou um Oscar. No detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas pra vocês aí, ouvintes, né? Pra vocês fazerem coisas diferentes aí durante a semana. Eduzinho, vamos começar com você dessa vez? O que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe? Menina, que loucura, já começando assim no seco. Sem um vinho.
Exato, nenhuma conversa, né? Nada, né? Direto. Chega rasgando. Eu quero indicar, começando aqui, a nova temporada de Paradise. Série aí do glorioso Disney Plus, aqui no Brasil. Passou da metade da temporada, né? Faltam 2 episódios agora pra terminar a segunda temporada. E até agora, assim, tá muito interessante. Porque eu confesso que, enquanto eu tava vendo a primeira temporada, eu fui me cansando ao longo dos episódios. E eu pensei muito assim, vou assistir o primeiro episódio da segunda temporada e vai ser o suficiente pra mim. E aí fui surpreendido, porque a temporada deu um salto, assim, de qualidade. Obviamente não é a melhor série que você vai assistir na sua vida, mas é uma série que entretém com muita qualidade, isso eu acho muito importante. E também tem a chegada da Shailene Woodley nessa temporada, que dá um gás diferente pra série. Hoje, inclusive, antes de gravar, eu tô vendo o episódio 6. E eu estou totalmente investido na série, então acho que vale a pena super assistir. Se você gosta dessas séries de mistério e tal. E o melhor é que ela já tá com a 3ª temporada confirmada, que vai ser a última. Ou seja, a gente vai ter uma conclusão da história sem muita enrolação. Sim. Acho que isso é muito importante nessas séries que propõem algum tipo de mistério, sabe? Eu acho que é muito importante isso. Não, e vou te falar que quando você falou assim, o glorioso, daí eu pensei assim, ele vai falar do Sterling K. Brown, porque eu amo Eu não gosto dele, né? Ah, não gosta? Caraca, eu amo ele, eu acho ele... Eu agarrei um ranço dele em This Is Us. Ah, tá, Eu carrego pra vida, porque... Aí eu fico com a impressão de que ele tá fazendo o Randall em tudo que ele faz depois disso. Não, é justo, eu compreendo isso. E minha segunda recomendação também é do streaming aí, da dona Netflix, que é um filme filipino chamado Encontros e Despedidas, né? Ou o título original dele é Meet, Greet and Bye, que fala sobre uma mãe de 3 filhos que descobre que tá com câncer novamente, né? Ela já teve câncer, fez o tratamento, não surtiu efeito e o câncer voltou agora e ela possivelmente terminal esse câncer. E aí um dos filhos dela mora nos Estados Unidos há muito tempo e volta pra casa, né? Aparentemente ele é super bem sucedido, dono de restaurantes e tal. E o sonho dessa mãe, né? E ela tá muito cansada e não quer mais fazer quimioterapia. Ela aceita uma proposta dos filhos, que se eles conseguirem levar ela no meet and greet do artista de K-pop favorito dela, na verdade é um ator de K-drama, né? Ele vai fazer um evento para fãs nas Filipinas, e se eles conseguirem levar ela nesse evento, ela aceita fazer a quimioterapia. E é um filme com muito coração, porque a gente vai desdobrar essas relações, né, entre a mãe e esses filhos, entender que existem rachaduras muito profundas ali entre esses irmãos, dentro dessa família, que nunca foram faladas ou mencionadas, citadas, buscadas, e que por causa dessa questão, desse câncer, né, voltando, essas feridas são abertas novamente. E eu digo que coloca valor sentimental pra mamar, porque eu me importei muito mais com essa família. Beijos! Mas é um filme muito bonito, não é um filme pedante, gente, é um filme que tem atuações bem legais, assim, tem momentos que te pegam, assim, forte, principalmente você que já teve algum familiar com algum tipo de doença, não só câncer, né, e tal, mas que te pega bastante, assim. Então eu me emocionei bastante, assim, vendo esse filme, né, e é um filme super legalzinho, assim, então vale a pena dar o play aí na Netflix, né, pra ver Encontros e Despedidas. Muito bom, tá aí, então. As dicas do Edu, 2 dicas, série, filme. Lembrando você que tudo que a gente tá falando aqui, né, vai ter link aqui no post, então é só você clicar e ser direcionado. E é isso. E você, Dan, o que você trouxe pra gente aí de plano de detalhe? Vamos lá, até anotei aqui. Vou indicar primeiro um podcast. Logado. Obrigado, Dani, não precisava. Vou indicar um episódio do podcast que, óbvio, todos os episódios são geralmente muito bons, assim. Teve um recente do Peixe Boi que foi mal legal, mas eu queria indicar um que foi bem impactante pra mim, assim, quando eu ouvi. O título dele é Na Roda, que é um episódio da Rádio Novelo, né? O podcast Rádio Novelo. O episódio Na Roda, não pense em besteira, por favor, ele conta a história, basicamente ele traça um panorama e vai contando algumas histórias de um trabalho que é feito em presídios, né? Com homens que estão presos por terem cometido violência contra a mulher, né? Algum tipo. E é bem, bem forte, assim, o episódio, assim, eu achei bem interessante. A conclusão que ele chega é um tapinha na nossa cara, sabe? Assim, uma coisa meio tipo, putz, pior que faz sentido.
Mas pior acho que faz sentido é ótimo. Não, pior que faz sentido assim, tipo, o que eles falam, sabe? Assim, o que eles falam. Sim. Não, eu tô falando da frase, né? A frase é muito boa. Pior que faz sentido. Não, porque ouvindo você vai entender, né? Basicamente ele tá questionando se realmente funciona, né? Esse tipo de coisa, de discutir o que vai funcionar, né? Pra resolver esse problema e tal. Enfim, acho que vale a pena ouvir. Ele é um pouco, claro, tem o famoso gatilho, né? Para algumas pessoas, mas quem puder, ouve lá, e aí se quiser seguir a Rádio Novelo, vale a pena, porque sempre tem umas histórias que você fica, e eles falam isso mesmo, assim, tipo, histórias que você nem imaginava que precisava ouvir, sabe? Teve uma do peixe-boi, falei, gente, que louco, os caras estão perseguindo um peixe-boi e esse podcast é bom, sabe? Então, fica a dica. Vou indicar também um livro que eu li recentemente, ele ficava na sala dos professores da escola que eu dava aula. E aí, como a escola que eu dava aula ano passado fechou, eles falaram assim, pega lá o que você quiser. Né? Tipo, pode levar lá. Aí eu peguei um dicionário e peguei esse livro. E eu ficava, toda vez, eu ficava assim, eu ainda vou pegar esse livro pra ler, vou pegar. Eu falei, quer saber? Vou ler agora, já que eu peguei ele pra mim mesmo, né, agora. Que é em inglês, né? Eu li em inglês, que é o Mystic River, que em português é Sobre Meninos e Lobos. Meninos e Lobos. E que tem o filme de 2003. E que tem o Champagne. Que deu o Oscar pro Champagne. Que ganhou o Oscar pro Champagne por aquela cena que ele grita. Isso, exatamente. Faz muito tempo que eu não vejo o filme sobre Meninos e Lobos, ainda quero rever, né? Porque eu vi lá atrás e depois não vi mais, não lembro direito. Mas o livro é muito bom. Eu fiquei, nossa, cara, que livro bom, sabe? Ele vai costurando cada personagem. E eu não lembrava o que acontecia exatamente, né? Pelo filme. Então eu ficava, nossa, sabe assim, quem matou, né? O famoso quem matou. O que aconteceu nesse rolo todo? Quem que tá mentindo, quem que não tá? E ele meio que fala muito sobre efeitos das coisas na vida, né? Tipo, quanto que uma coisa que aconteceu lá atrás, na sua infância, faz efeito hoje, quanto que uma coisa que aconteceu, sei lá, o seu pai pode ter relação com o que vai acontecer com você. É bem legal, assim, o livro é bem interessante, seja em inglês, seja em português, se você quiser, com certeza tá lá, sobre Meninos e Lobos, é do Denis Lehane, então valeu muito a pena ler. E eu vou indicar uma série que está na boca do povo. Olha! É uma série que todo mundo está comentando, uma série que tá todo mundo falando, que tá todo mundo comentando, que fez um sucesso repentino, e que eu fui ver a princípio porque homens gostosos se pegando, mas não é só por isso. A série é muito boa mesmo. que é a Heated Rivalry, né? Rivalidade ardente. Sério mesmo, eu fiquei muito impressionado positivamente, assim. A série é muito boa, tem atuações muito boas, tipo, você engaja nas histórias. E eu até escrevi um artigo no Cinemação comentando sobre a questão do tempo, né? Eu comparei um pouco com o Brokeback Mountain, que fez... E eu falo muito sobre o tempo, mas tipo, o tempo que os personagens demoram pra engatar as coisas, que eles vivem essas relações, que eles vivem esses romances, entre aspas, porque Heated Rivalry nem é só romance no começo é só chupação mesmo. Mas é isso, você vai pra ver, tipo, cenas tórridas e você fala, caraca, que legal, sabe? Os personagens, o andamento, o tempo também, os episódios tem, tipo, são 6 episódios, espero que continuem fazendo esses episódios mais econômicos, assim, é porque, pra quem não sabe, né, Heated Rivalry é uma série canadense, feita lá no Canadá, bombou na locadora do Paulo Coelho antes de chegar por meios oficiais. Eu vi em novembro. Então, lá atrás, eu fui ver na HBO Max mesmo, e agora a HBO parece que vai... Eu vi em novembro, inclusive 26 de dezembro foi o dia que saiu o último episódio, estava lá junto com o Papai Noel e jogadores de hóquei pelados. Então, que o último episódio tem pelados, porque tem uns que não tem, né? Mas, sério mesmo, vale muito a pena pra quem quiser, sei lá, ver uma história legal mesmo, né? Dos jogadores que são rivais, e eles começam a se pegar, e aí ao longo do tempo eles vão desenvolvendo esse relacionamento. Enfim, eu até coloquei no meu texto, né? Se você não vive numa bolha, você já ouviu falar da série, só que hoje em dia todo mundo vive numa bolha, então talvez você não tenha ouvido falar da série. Então se você não ouviu falar, dá uma olhada, tá na HBO Max, não precisa mais achar no Telegram, e é isso. Sensacional, nossa, tô adorando as dicas de vocês, pelo amor de Deus. Eu tenho uma dica aqui que ela é um pouco mais filosófica, assim, né? Porque é um documentário e eu queria trazer para vocês também, que é um documentário que inclusive tá na Globoplay, mas você pode ver, tá disponível no YouTube, no canal do Drauzio Varela, dá pra você assistir lá, que é o documentário Quantos Dias, Quantas Noites. E é daqueles filmes que parecem uma
conversa, assim, aqueles documentários bem íntimos, assim. E Quantos Dias, Quantas Noites, ele é de 2023, ele é dirigido pelo Cacau Holden, é produzido pela Maria Farinha Filmes, né? Que tem essa ideia de olhar para o tempo e investigar a revolução da longevidade, do envelhecimento, né? E ele vai falar sobre a finitude humana. Esse é um assunto que, tipo, eu acho sempre muito curioso, eu sempre me vejo debruçado nele, pensando sobre ele, levo esse assunto para terapia e tal. E aí o documentário surgiu para me ajudar também a entender um pouco disso, né? Então, no caso, o diretor, né, o Cacau Holden, ele acompanha pessoas e lugares, né? E mantém tudo ali meio em suspensão, assim, sabe? Entre o antes e o depois, entre o dia que passou e a noite que vem. Fala sobre o cotidiano, mas também sobre o que cabe dentro dele, o silêncio, o cansaço, a esperança de quem a gente segue ali, né? De quem a gente acompanha. É um filme que não tem pressa, sabe? É um filme que ele não tem pressa em explicar nada pra você, assim. Então, isso deixa o documentário muito bonito, assim. A fotografia é linda, sabe? Ela passa uma reflexão, assim, e tem uma coisa de observar o mundo também, sabe? Com carinho e tal. Então tem cenas ali que parecem realmente uma pintura, assim, uma luz bem suave, um enquadramento bem preciso, assim, e aquele tempo prolongado, quase meditativo, assim. Então é um documentário que vai te dar, sabe, o tempo para você ver ele, e eu acho que isso é muito legal. Então fica essa indicação para quem quer pensar um pouco mais sobre a finitude humana, pensar um pouco mais sobre envelhecimento, sobre essa questão, né, da revolução da longevidade. Eu acho que vale muito a pena você ir lá assistir. Tá disponível no YouTube, no canal do Drauzio, mas se você preferir, dá para assistir também na Globoplay, super fácil. E vale a pena demais você ir lá assistir sem distração, sabe? Pega um daqueles momentos assim, em que você sabe que você vai deixar o mundo lá fora pausado para você se debruçar aqui e enxergar um pouco as coisas de um outro ponto de vista. Então fica minha dica aí para esse documentário Quantos Dias, Quantas Noites. Parece uma ótima opção para ver depois de Hit the Dryer. Mas é isso, né, menino? Que a gente vai de mamadas no vestiário a uma conversa profunda sobre vida, sobre longevidade. Exatamente. Uma coisa... Sério, eu não tô brincando não, parece uma combinação boa. Gente, chegando aqui no final desse podcast Animação 637, batemos esse papo sensacional aqui sobre o Oscar 2026 aí, né? Esse Oscar que consolidou, né, o Brasil lá no mercado americano, mostrou a nossa potência, a nossa força. Tem muita coisa ainda por acontecer esse ano, muitos filmes para sair que vão alimentar, né, o Oscar de 2027, mas eu não tinha como fazer esse papo analisando a premiação aqui sem o Dani, sem o Edu, que vieram aqui para brilhantar esse papo. Então eu só tenho que agradecer. Dan, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo tempo dedicado aqui com a gente, e por favor deixa aí meios de contato para quem quiser ler suas reflexões também, acompanhar você nas redes sociais. Como é que faz? Valeu, obrigado, sensacional, muito bom falar sobre o Oscar. Espero que todo mundo curta o podcast para refletir sobre a premiação. E é isso, eu tô no Blue Sky, no Instagram, tal, Daniel Cury, você me acha. E se Deus quiser, até esse podcast sair, vai ter um texto novo lá no danielcury.substack.com, que é o Desembrulhando Palavras, a minha newsletter. Se não tiver, a culpa não foi minha, foi do sistema capitalista tardio e tal. Mas a ideia é que tem até a saída do podcast, vai ter um texto novo. E tem, claro, muitos textos lá para ler, para refletir e tudo mais. Enfim, é isso.
Acho que é isso. Obrigado. É isso, muito bom. Tá aí, então, fica a recomendação para vocês irem atrás aí do Dani, né? Procurar ele nas redes sociais. E obrigado também a você, Eduzinho que tá aí com o logado firme e forte, em vias, né? De fazer parte aqui da trupe de São Paulo. Então, só tenho que agradecer você, Edu, por mais uma participação. E também deixa aí meios de contato e como que as pessoas fazem para acompanhar suas análises brilhantes aí nas redes sociais e sites e tudo mais. Análises brilhantes, olha, pra você é um piadista. Mas é isso, muito obrigado, mais um convite, mais um ano de Oscar aqui com Cinemação, né? Estamos aí firmados, esse momento incrível. Se você quiser ouvir mais abobrinhas, Logado Cast todo domingo, né? Em algum momento do seu dia aí, sempre com coisas up to date. Provavelmente quando gravar o próximo Cinemação já estarei residindo na Terra da Garoa. Em Sampa, né, Edu? Mas muito obrigado, sempre muito bom estar com o Rafa, com o Dani, né? Afinal são muitos anos, né, gente? Não são muitos anos. Algum tempo, são muitos anos. Mas excelente, então se você quiser ouvir mais, né, de mim, vá lá no Logadinho, todo domingo tem episódios novos aí, pra você poder ficar por dentro de tudo que tá rolando no universo das séries, dos filmes, das novelas, de tudo. É isso. Vamos? Muito bom, muito obrigado mais uma vez, Eduzinho. É isso, pessoal. E antes de ir embora, deixa a gente te pedir 3 coisas bem rápidas e que fazem toda a diferença aqui pro Cinemação, né, continuar existindo. Primeiro, se você curte o podcast, avalie a gente no Spotify. 5 estrelinhas ajudam mais do que parece e você ainda leva o programa para mais gente que ama cinema tanto quanto você. Segundo, recomenda o Cinemação para alguém. Um amigo, uma amiga, alguém que sempre topa falar de filmes depois, né, da sessão, porque esse boca a boca é o que faz, né, o que mantém essa comunidade viva há tantos anos. E terceiro, e talvez o mais importante, se você acredita nesse espaço, considera se tornar um apoiador do Cinemação. O mundo ficou mais barulhento, mais agressivo e mais confuso. E o que a gente quer aqui é justamente o contrário. Um lugar seguro, acolhedor e inteligente para falar de cinema. Trocar ideia, discordar com respeito e se apaixonar de novo, né, pelas histórias que a gente vê na tela. Ao apoiar o Cinemação, você ajuda a manter o podcast no ar e ainda entra para uma comunidade de verdade. A gente vai ter lives mensais, conteúdos exclusivos, bastidores, podcasts especiais e um grupo onde o debate é sempre saudável. E quanto mais essa comunidade crescer, mais coisas incríveis a gente consegue fazer. A gente tem projeto de cineclube, encontros presenciais, debates ainda mais profundos e por aí vai. Se esse podcast já te faz pensar, rir, discordar ou olhar, né, para um filme de um outro jeito, então vem com a gente, avalia, recomenda e, se puder, seja um apoiador do Cinemação. E é isso, o podcast Cinemação 637 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.